Boa tarde Vamos aí, lá. Jorge. Tudo já, Haroldo? Obrigado aí pelo convite, né? Por aceitar o convite para esse bate-papo aí. E obrigado, pessoal, por estar aqui com a gente. Tem uma galera aí que está sempre aí na minha live aqui do CFTRP. Agradeço muito aí. E a ideia aqui, da nossa ideia é passar um conhecimento, principalmente mostrar para o Brasil aí que a gente tem gente muito boa em vários lugares do Brasil trabalhando tênis e que faz um trabalho às vezes anônimo, né, Jorge? Sim, né? É. Não tão conhecido, mas com muita qualidade. Então, aqui hoje, Jorge, apresenta um pouquinho aí como é que é um pouquinho da sua história, um pouquinho aí. Conta pra gente aí da sua vida e como é que tá aí em Maceió aí, como é que é a vida hoje em dia. Bom, primeiro, boa noite aí para todos, bastante gente aí conhecida entrando, amigos, alunos aqui de Maceió, de outros estados aqui, amigos professores de São Paulo, então, obrigado aí por todos estarem prestigiando. Bom, é isso aí, Haroldo. Você comenta isso, né, a respeito do processo anônimo, né, de você fazer o trabalho. Você fica um pouco isolado em alguns momentos, principalmente quando você vem para uma outra região que não tem tanta, como é que eu digo, tanta cultura nesse sentido tenístico, né? Diferente, por exemplo, de quando você está em São Paulo, está num grande centro como é Ribeirão, eu estava, né, na região Bragantina, depois na Hebraica, que você fica totalmente exposto, né, para Brasil, para América do Sul, e de repente venho parar em Maceió, né? E sou apaixonado por aqui, adoro estar aqui, pretendo ficar por mais alguns anos, mas aí como é que eu vim parar aqui, né? Então, na verdade, isso foi ali, você sabe muito bem, que você acompanhou todo esse trabalho, a gente fazia bastante evento junto lá na Hebraica, mas a partir de 2012 eu me desligo da Hebraica e fico durante um ano ministrando muitas clínicas, né, pelo país. Clínicas de duplas, estratégia de simples e tal. E porque havia uma situação de fazer um projeto muito bacana, a nível CBT e Ministério de Esportes na época, né, que teria alguns centros de treinamento, aquele grande sonho das antigas, né, de ter os centros de treinamento espalhado pelo país, e aqui em Maceió seria um dos centros. E aí fui convidado pelo presidente da confederação naquele momento a aceitar, me convidou para fazer esse trabalho aqui, e ficou um ano esse namoro até que não aconteceu o projeto, né? Como há muitos anos acontece, acaba não acontecendo. E por desse um ano tendo relacionamento com bastante pais aqui, as crianças fazendo algum trabalho aqui, sempre vindo fazer clínica, né? Acabei tendo um relacionamento com os pais, havia um desejo dos pais para que eu viesse para cá, e a gente acabou fechando com um grupo de 5, 6 garotos. E eu fiquei 2 anos com esses garotos trabalhando, de maneira praticamente fechada com eles, né? Viajando, mas já de uma maneira garantida, né? Aqui. E, bom, enfim, eu acho que o nosso trabalho, a nossa conversa vai começar daqui, né? São as coisas que eu venho fazendo. Quando me desligo desse grupo, eu, puxa, volto para São Paulo, vou para outra região, né? Fico por aqui. E meu desejo era ficar, né? E aí fui descobrir algumas coisas que tinham algumas brechas, né? E aí acabei formatando, né? Ao longo do tempo, acabei formatando ali um projeto social que acabou virando 2, né? São de perfil distintos, embora são no ramo educacional, né? Mas distintos, idades distintas, objetivos distintos, né? E ataquei escolas, condomínios, né? E acabei conseguindo consolidar os projetos, que são 2, um trabalho no condomínio que a gente faz, e agora estou indo para o clube também, né? Depois de muito tempo aí, mês passado, recebi o convite para ir para o Clube Jaraguá, que é o clube bem tradicional aqui em Maceió, né? Então, as coisas estão fluindo, né? Estão indo super bem, bastante trabalho, e num lugar super apaixonante, né? Maceió, eu sou apaixonado, eu já me sinto nordestino, sou um alagoano já, né? Você trocou então, adoro estar aqui. A praia do Tietê pela praia de Alagoas, Maceió. Exato. Parecido, né? São parecidos. Então, e a busca também de uma vida um pouco mais simples, né, Haroldo? Você sabe muito bem como é que funciona São Paulo. E aí eu vim nessa busca de ter uma simplicidade, de estar mais com a família, né? Enfim, e a gente está tendo, graças a Deus, tendo sucesso aqui. Tenho muitos bons amigos aqui, né? Estou muito bem relacionado com as pessoas. Então, é uma satisfação imensa estar por aqui.
Outras coisas que eu venho fazendo também, né? Continuo fazendo as clínicas por aí. Depois de um certo tempo, acabei recebendo também o convite do Lohan, né? Para ministrar alguns cursos de formação, de capacitação dos professores pelo IFBT. Anteriormente era Transfer Brasil, você lembra disso? Né? E ano passado não atuei tanto por causa da filhinha, né? Mas esse ano a gente já estava com compromisso a partir de maio de voltar, que eu voltasse estivesse mais ativo para fazer os cursos, para ministrar os cursos. Mas aí acabou tendo essa situação do coronavírus aí, acabou atrapalhando um pouco. Mas enfim, esse é um resumão de maneira bem sintetizada do que venho fazendo. São poucas coisas, mas muito intensas, né? Legal. Não, e é bacana assim, né? Abraço ao Ricardo Coelho aí, grande abraço. Grande Ricardo, tudo bem? Tá com a gente aí. Então é legal assim, né? Você sair e também, né? Ser um cara que teve um bom conhecimento. A gente fez, né? Bastante na época assim que eu estava com o Kirmair, né? Que eu estava vendo com a Paula Fernandes, ele estava na Hebraica. Teve boas jogadoras meninas lá, né? A Poca Roxane também, projetos lá. E você saiu do lugar e foi para um lugar, né? Como é que é o tênis do Nordeste, né? Fala um pouquinho assim, como é que é o tênis no Nordeste, níveis, né? E a partir daí, como é que você foi criando o seu posicionamento? Eu creio que deve ser bem diferente do volume, né, que a gente tem aqui no Sudeste, né? Principalmente capital São Paulo e estado de São Paulo em relação ao país, né? São bem distintas, né, Haroldo? Como você disse, o volume de tênis é bem diferente do que a gente encontra em São Paulo, na região sul, como, sei lá, Rio Grande do Sul, né, que são grandes centros de tênis. Então, aqui são muito poucos tenistas, porém muito apaixonados, né? Tem uma paixão muito grande, são pessoas que amam estar nesse clube dos tenistas, né? Mas de forma geral, assim, o que eu enxergo, né, hoje no momento, é que as coisas são muito longe, então acontece poucos torneios em Alagoas, poucos torneios aqui mais próximo da gente, que é Sergipe, né? Quando a gente fala de Sergipe, fala de Alagoas, você fala de Maceió, fala de Aracaju, porque nem se joga tanto tênis no interior, né? Sim. A gente está muito perto de Recife, né? Que se joga bastante tênis também, um pouco mais para cima ali, aí João Pessoa e Fortaleza. E o que eu sinto assim, é muito pouca criança jogando. Ainda a gente vê uma cultura assim, poucos professores ainda, como é que eu digo, buscando ter ferramentas para poder fomentar ainda mais. Eu sei que falta incentivo, falta uma série de coisas, né? E tem um pouco do comodismo também, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Que acontece em qualquer lugar, não só aqui, mas acontece em qualquer lugar. Né? Em São Paulo, se você ficar parado, você acaba caindo no comodismo. O que é o comodismo, né? Que é muito atraente, por sinal, né? É aquele comodismo no sentido de que você tem alunos apaixonados, adultos, né? Teoricamente o dinheiro está ali, estou dizendo agora diretamente como professor de tênis, né? O dinheiro está ali nessa parte social com os adultos, e você, poxa, eu estou ganhando aqui uma boa renda, consigo... A região Nordeste tem um custo de vida muito, muito abaixo do que a gente tem em São Paulo, né? Muito abaixo. Então, às vezes você ganha um pouco menos aqui, mas ganhando muito, em comparação a São Paulo, você tem uma receita muito maior. E você acaba, então, tem que tomar um pouco de cuidado com essas armadilhas, né? Sim. Existe já hoje um movimento, né? Federações que estão se movimentando. Você pega, por exemplo, o Natal, já tem um movimento bacana lá. Fortaleza tem um bom movimento. Aqui em Maceió, falando especificamente de Maceió, de Alagoas, né, a gente está numa transição que vai acontecer da federação. É um pessoal do bem, um pessoal que gosta muito de tênis. As expectativas são boas para, sei lá, para os próximos 3, 4 anos, né? Então esse é o cenário. Em termos de infanto-juvenil, de crianças, né, poucos torneios, né, Haroldo? Muito pouco torneio. Você pega, por exemplo, aqui o torneio alagoano, tem 6 circuitos, 6 etapas. Né? Eu sempre comento com o pessoal, a gente tem em São Paulo, por exemplo, 5, 6 torneios num final de semana, a 30 quilômetros da tua casa. Então, essas ilusões, né? E que você acaba indo bem no torneio e você acha que você tem a ilusão de estar jogando um bom tênis. E às vezes quando você vai fazer uma comparação com o pessoal
da região sudeste e tal, e você se mede, aí você vê que é diferente o tênis, né? Porque se joga muito tênis aí, né? Mas sabe assim, ó, uma coisa que você falou agora, uma coisa interessante, e deixa eu dar um abraço aqui pro Gonzalo Lopes aí, que tá aí com a gente. E grande... Acompanho sempre as lives dele, muito bacana. Bom. Dani Gomes, está na academia do Nadal lá. Muito obrigado. Grande Dani. Né? Então, assim, você falou uma coisa, a gente comentou de quantidade de torneios e tudo mais. Né? Então, a relação seria mais ou menos aqui igual a que tem como eu falei com o Claudinho, eu falei com o Cristiano na Espanha, né? O volume de torneios é muito maior, muito mais gente. Então, consequentemente, a competição é muito maior, né? Então, joga melhor tênis. Então, uma analogia intra-Brasil, né? Então, o volume São Paulo é muito grande, aqui Sudeste, Sul, vai para lá, um volume menor, menos gente, né? Comparado com São Paulo. Então, o nível, né? Ele acaba... É importante. Então, para que isso aconteça, né? A gente tem que ter mais volume de pessoas, né? Mais trabalhos de formação, mais gente jogando, né? E desenvolvendo. E uma coisa que me chamou muita atenção foi quando eu falei com o Claudinho, e ele comentou que em 2019... na França, foram basicamente 30 mil torneios oficiais, né? Na França. Então, ou seja, é um número que nós não chegamos perto disso mesmo. Oficiais nunca, né? Mas eu acho que só nem amadores só chega nesse número de país, né? Que um país igual ao nosso. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Ter mais gente jogando, né? E aí, eu acho que talvez o grande trabalho que você fez aí, né? De tentar desenvolver um trabalho com mais gente, identificar, você comentou, identificar o perfil dos jogadores, dos amadores, né, Jorge? E só reforçando aqui, na verdade, né, destacando, é que isso que a gente fala de se jogar um tênis diferente aqui com a região sudeste não é de maneira pejorativa, de maneira nenhuma. É só um diagnóstico, né, e que talvez possa surgir boas oportunidades, né? Se você tem gestões sérias, comprometidas, quando eu digo em termos de federação, né, é muito fácil fomentar as coisas, né? Então, qualquer pouca coisa que você faz é bastante. Com certeza. Porque poucas coisas acontecem, né? Então, eu espero que que as federações do Norte e Nordeste, elas se organizando, tendo pessoas sérias, comprometidas, e ao longo do tempo a gente vai aproveitar isso e vai tirar isso como uma oportunidade para fazer mais pessoas jogarem tênis, né? E aí, respondendo o que você comenta e pergunta, tem um outro fato bacana, eu nem sei se eu comentei com você, mas o início do ano passado, na verdade, meio do ano de 2018 e até o meio do ano de 2019, foi um ano e foram mais ou menos 6 capacitações, né? Eu fui convidado, existe uma ONG aqui em Maceió, que ela tem um apoio muito forte da Petrobras, né? Uhum. E a Petrobras passa em várias cidades aqui em Alagoas, né? Maceió e algumas cidades do interior. E o que acontece é que a Petrobras queria devolver, né, essa utilização que ela faz, né, essa exploração que ela faz, devolver de alguma maneira, devolvendo como bem-estar para a população, né? E a maneira é cultural, é esportiva, é dessa forma. Aí tem uma ONG, que essa ONG tem esse apoio da Petrobras, me convidou para incluir o tênis em 4 modalidades que eles tinham que escolher. Então tiveram lá, sei lá, basquete, natação, não sei, capoeira, lutas, e aí ela me chamou para fazer tênis, né? Então eu fiz a capacitação, 2 capacitações diferentes, uma para 30 pessoas, 30 professores de educação física, são professores que nunca pegaram numa raquete, tá? Assim, não tem nenhum conhecimento de tênis. E que eles foram os coordenadores, né, dos núcleos nos interiores, e quando eu falo interior, por exemplo, você pega o interior de uma cidade aqui que está a 1 hora daqui, e é lá no interior da cidadezinha. Então, é bem, bem afastado. Leva realmente para aquelas comunidades pequenininhas e tal, né? A ideia era levar isso. Esse projeto ao alcance dessas pessoas, né? Que são extremamente carentes. E eu tive a oportunidade, né? O privilégio, foi para mim um aprendizado também, de fazer a capacitação dos 30 professores como coordenadores. E depois eu fiz 4 capacitações para 100 professores de educação física, né? Que iam estar sob o comando desses coordenadores, vamos falar assim. E o que é, né? Na verdade, eu criei um tênis educacional. Eu falo assim, seria um degrau antes da entrada do mini tênis, por exemplo, né? Porque o tênis educacional, na verdade, é aquele tênis que não é competitivo. Embora possa ter competição entre os grupos, né?
mas ele não tem o intuito de jogar uma federação, sair do seu estado para jogar. Não, não é isso, né? Mas é isso que você está falando, é levar o tênis ao conhecimento de um grande número de pessoas, né? E aí a gente tem algumas informações muito bacanas disso que aconteceu, né? Por exemplo, foi para o interior. Claro, futebol em qualquer lugar, muito mais aqui no Nordeste, são fascinados por futebol, né? São apaixonados. E aí teve uma cidade aqui, né? Uma cidade aqui do interior, e na abertura, né, das inscrições, então tinha todos os pais lá e tal, fizeram apresentações das modalidades, né? E foi a primeira modalidade a preencher 400 inscrições foi o tênis. Caramba. Quer dizer, crianças que nunca tinham jogado, nunca viram uma quadra de tênis, talvez, né? Porque lá na cidade não tem quadra de tênis. Bom, então esse projeto atingiu 1.500 crianças, mais de 1.500 crianças. Então você imagina que bacana, né? O grande problema que a gente vê no decorrer disso é a continuidade, né, Haroldo? Então, a gente fez uma iniciação, a gente fez o tênis educacional lá, se difundiu o tênis para o interior de Alagoas, e agora? E a continuidade, né? Então, o que precisa, na verdade, é os municípios, né, abraçarem essa ideia e aí fazer a progressão de todo esse processo para, quem sabe, né, lá na frente fazer uma seleção, que são garotos que vão ter a oportunidade de jogar um torneio em outra cidade. E aí entra toda a parte educacional, na verdade, que é dirigir o garoto para um futuro, né, Haroldo? Quem sabe, porque tênis abre muitas portas, e esse seria o nosso sonho, né? De oportunizar para as crianças. Você sabe que é engraçado isso, falou, né? Tipo assim, que geralmente quando a gente fala de tênis, em projetos sociais, a gente pensa que o futebol, todo mundo vai gostar, adora e tal. Mas você coloca tênis, é uma das modalidades que todo mundo aguça, né? Se você vê as pessoas, porque teoricamente é um esporte muito pouco acessível para as pessoas, né? Que é de uma classe social, né? O interior, né? O diferente. E não chega lá, né? Então, as pessoas têm muita curiosidade de conhecer tênis, né? É um esporte que tem muita procura. A gente vê muito em conversas, pessoas que você vai em curso, uma faculdade, conversar, poucas pessoas têm acesso ao tênis, né? Então, acho que é um esporte extremamente atrativo, né? E acho que ele vem crescendo muito. A gente vê aqui, pelo menos na região de Ribeirão Preto, acho que o amador tem muita gente jogando, né? É um esporte que abrange muito o amador. E eu acho que é um segmento que todo mundo gosta da competição, né? Todo mundo quer ter um jogador que vai jogar um Grand Slam um dia, mas o mercado mesmo é o amador, né, Jorge? Esse cara que sustenta todo o mercado do trabalho e a quantidade de professores que tem pelo país, né? Exatamente. É isso que eu falo, né? Na verdade, o sustento dos professores, na verdade, estão aí, né? Nessa parte social. Então, é importante, né? É importante. Só quero mencionar aqui, tem grandes profissionais aqui da região do Norte e Nordeste, tem o Kiko Caetano, que está em Belém, né? O Bono, que está em Petrolina, Denison Andrade, que faz um belo trabalho em Aracaju, um professor super querido lá. Enfim, não sei mais quem aqui, muita gente aqui passou. André de Goiânia está por aí, enfim, bastante gente. E o Kiko, aproveitando, Kiko, semana que vem a gente conversa para fazer uma live aí sobre o tênis em Belém aí. Isso, bacana. Ele faz um belo trabalho lá. Tá aqui o Jefferson Perereca, que é meu preparador físico, grande Perereca. E aí alguns amigos e alunos aqui, o Ed de Aracaju, o Fernando de Parauapeba, eu dei 2 clínicas lá, muito bacana, que é lá no Pará. Bastante amigos. Tem uma aniversariante aqui que eu não posso deixar, viu, Haroldo, de falar, que é a Paula Negrão. A Paula Negrão é uma atleta minha não, né? que treina comigo. E a Paula, ela atingiu aqui o top 10 no Mundial na categoria dela, acima de 35 anos. Então, parabéns aí, Paula, felicidades. Ela só não mandou o bolo, porque ela está recebendo um monte de bolo na casa dela, ela não acabou não me enviando os bolos ainda, viu, Haroldo? Beijão, Paula. Mas vamos lá, Haroldo. Você comentou comigo sobre o seu programa de desenvolvimento para jogadores, né? Eu acho que é bem oportuno o que eu falei assim, né? Você falou um pouquinho e também já linkando a ideia de, né, que como é um mercado profissional extremamente rentável, amador, né? E o que eu vejo assim, né?
as pessoas que trabalham às vezes com amador não se preocupam em criar um programa de treinamento, né, para amadores, né? E tem muita, é um mercado, acho que tem muita coisa para fazer. E quase igual um jogador de competição, né? Basicamente de um menino de 14 anos, 16 anos, 18 anos, né? Com suas devidas proporções e exigências. Então, conta um pouquinho sobre esse plano de desenvolvimento que você criou aí, uma ideia, né? E o desenvolvimento e a ideia do profissionalismo para passar para esse público amador. Isso. Então, aí o que aconteceu? Eu tive que encontrar, primeiro diagnosticar o perfil daqui, né, para que eu possa sobreviver aqui e continuar fazendo o trabalho, tanto com as crianças carentes, como com alunos que acabam sustentando o tênis, né, o professor de tênis. E aí o diagnóstico foi o seguinte, eu falei, poxa, eu preciso criar alguma coisa de valor para os alunos, né? E ao longo dos anos, Haroldo, eu fui identificando os critérios que eu estou falando de cenário de Alagoas, tá? Eu fui identificando o que precisava, por exemplo, em termos de critérios técnicos, táticos, né? Físicos, para se jogar bem em cada categoria. Então aqui se joga muita classe, né? Aqui começa na 6ª classe, vai até a 1ª classe. Então crianças acabam jogando classe porque tem poucas crianças, né? Certo. Agora que a gente, com a nova gestão, a gente vai tentar, como é que eu falo, fomentar mais categorias para que crianças joguem a categorias das crianças, né? Mas enfim, aí eu identifiquei, fiz um estudo dos critérios que precisa. Então o cara é 5ª classe, o que ele precisa para jogar um bom 5ª classe e para ele progredir para a 4ª classe, né? Isso foi até a 1ª classe. E aí acabei, passei a parar de vender aula de tênis e passei a vender programa de tênis, né? Então você pode me perguntar qual a diferença de uma aula, isso o que eu acredito, tá? Qual a diferença de uma aula de tênis para um programa de tênis? Então, para mim, a aula de tênis é aquela coisa um pouco solta, a gente não sabe onde está, a gente não tem ideia para onde vai, né? É claro que os alunos sempre têm uma expectativa e são imediatistas, querem já jogar rápido e tal, né? E eu vim com uma abordagem diferente, que é mais ou menos o que eu sempre fiz no rendimento. Você é um cara extremamente organizado, estudioso, que você deve fazer também no avançado aí com alto rendimento. E eu adaptei isso aí para a realidade social, né? Então, criei um programa onde a pessoa me procura para ter aulas de tênis, eu falo que não vendo o programa. Eu identifico quais são os desejos dela, quais são os sonhos dela, né? Então, sonhos normais, assim, eu sou um 4ª classe e quero ser campeão da 4ª classe, né? Sei lá. E a minha ideia é fazer esse camarada, esse aluno, a vir jogar o seu alto rendimento na 4ª classe, né? Ou o desejo de chegar numa 3ª, numa 2ª, sei lá. Eu faço um diagnóstico, converso com ele, faço uma entrevista e para identificar quais são as disponibilidades que ele tem em termos de tempo, em termos de custos de investimento, né? O que ele vai ter disponível de tempo para fazer fora da aula de tênis, para jogar, fazer a lição de casa, que eu sempre falo, né? Fazer os jogos. Enfim, tudo isso que está em torno para você desenvolver esse aluno. E indifere a idade, tá? Estou falando de crianças aí de 9, 10, 11 anos a adultos de 60 anos, sei lá. Eu acho que não acredito que todos possam melhorar com bom conteúdo, com disciplina, com comprometimento, podem melhorar. E aí desenvolvi isso aí, Haroldo. E aí eu faço uma apresentação, eu venho para casa, mensuro tudo isso aí, crio normalmente um plano A, um plano B para esse possível cliente, né? Um plano A que é o mais ideal, o tempo é mais curto, o custo talvez seja um pouco mais, ele vai ter que disponibilizar mais tempo, né? E um plano B para poder suprir essas situações, essas problemáticas que ele pode ter para não pegar um plano A. E a gente coloca nisso aí tempo, a gente põe somente critérios assim de tempo, né? É claro que em menos de 6 meses é impossível você fazer qualquer coisa, independente da carga, da quantidade de dias, de tempo de trabalho semanal que você vai ter com esse atleta, né? É impossível. Então, eu diria assim, até menos de 1 ano, né? Mas normalmente a gente acaba fechando um pacote de no mínimo 6 meses, mas já se prolongando para pelo menos 1 ano, né?
Sim. Um ano aqui você faz um trabalho que você consegue passar o atleta de categoria a nível alagoano. E parece um pouco óbvio, né? Mas não é. Às vezes eu tenho atletas, eu tenho grupos que estão fechando comigo agora que a pessoa está, por exemplo, sei lá, numa quinta, numa quarta classe há 2 anos e meio, né? E ele fica patinando, ele acaba não saindo dali. Então, em cima dos critérios que eu faço esse diagnóstico, né? Eu acabo fechando esses buracos e a gente potencializa, seja tecnicamente ou taticamente, ou os dois juntos, né? Para fazer esse atleta se desenvolver. A gente acaba não tendo, como é que eu digo, não é ter pressa, mas a gente tenta não perder tempo. Claro. Né? Então, o trabalho que eu faço assim é um pouco diferente. Às vezes o aluno está acostumado um pouco com aquele professor rebatedor, que fica trocando muita bola e tal. É um perfil. Eu tenho alunos que adoram, não querem nem escutar nenhuma orientação. Eles querem bater bola com você, quer bater bola comigo. Você deve ter esse tipo de perfil, né? Do social. Mas a grande maioria, eu digo que 99%, 95% das pessoas que me procuram é para desejando esse trabalho que vai fazê-lo progredir. Né? Então, assim, leva tempo, mas a gente não perde tempo. Não sei se eu consigo explicar muito bem isso aí. É interessante, porque assim, né? Quando a gente tem um plano, um atleta, né? Então eu pego um Gustavo Wade, né? O está com a gente aqui, está entre os 20 do mundo júnior, tem um plano de carreira, né? E muita coisa foi pensado já quando ele tinha 14 anos, né? Para chegar aos 18, aos 22, aos 25, né? Então a gente tem uma... E aí você cria uma linha do tempo, né? Uma timeline onde você vai, né? Cumprindo as tarefas. E o que chama atenção, principalmente, eu acho, né, Jorge, e é legal essa análise que você fez para o amador, que, querendo ou não, quando você monta o programa, você acaba, querendo ou não, ele, né, aquela história do envolvimento, né, do bacon e do ovo, né? Quem que se envolve mais no projeto, né? Então, porque o jogador ele se envolve no projeto, quando você faz o programa e dá diretrizes de trabalho, né? Então, não eu vou fazer uma aula e faço segunda-feira horário, não sei, não tenho conexão. E o professor, querendo ou não, ele acaba querendo uma responsabilidade, né? Não que vai ter mais responsabilidade, mas ele se envolve também de uma maneira bem mais, vamos dizer assim, pessoal, né? Ou de tempo, de planejamento, que é diferente, né, de uma aula, né? Porque a aula aqui não precisa uma coisa solta. Você faz uma coisa, faz outra. As conexões, elas não são tão próximas, né? Muitas vezes não existe a conexão também, né? Nem aula, muitas vezes não tem. E quando você faz esse programa, a conexão ela é fundamental, ela é importante para que você tenha o desenvolvimento em cima dos desejos do cliente, né, do aluno. Sim. Agora, o mais bacana é o quanto funciona, sabe, Haroldo? Mesmo para o tenista amador, né? Eu tenho até aqui, tô vendo aqui um abraço aqui para o Floriano, Dr. Floriano. A gente fez um trabalho muito bacana com o Henrique, que é o filho dele, né? Ele agora deixa ele treinar comigo, está indo para o clube, mas foi um ano e meio muito intenso, muito bacana, e a evolução, tanto que o Perereca está aqui, que é o meu preparador físico, está comentando, né? A evolução é nítida. Como é bacana o desenvolvimento. Eu confesso a você, eu que sei que é possível e acontece a evolução, eu me surpreendo com a velocidade, sabe? Como as coisas bem organizadas e bem planificadas, elas andam rápido, elas andam num ritmo muito bacana, né? Então, é super bacana. Eu acho que a gente fica surpreso com isso. E o mais gostoso é você realizar esse desejo do atleta, né? Porque ele é apaixonado, ele é sonhador, né? Assim como nós, né? Nós estamos aqui porque somos eternos sonhadores, né? Aproveitando um abraço aí também um abraço pro Jacaré, né? O Jacaré que agora virou baiano, né? Tá aqui na região Nordeste também. Obrigado pelo prestígio, Jaca. Em breve vamos fazer muitas coisas juntos aí, grande parceiro. Mandar um abraço pro Helder aqui, o Helder já fez clínica com a gente, é um cara interessado, né? Ele falou que a ideia é bacana, um cara extremamente interessado, o Helder. Aqui o Kiko comentou uma coisa bacana, né? Que é falar antes que na região norte e nordeste tem poucos torneios garotos jogando, né? Então os torneios de classe ajudam muito. Eu particularmente, Kiko, né, Jorge, eu gosto muito que os jogadores, né, as crianças joguem com adultos, né?
que o jogo do adulto é um jogo bem diferente do jogo, né, do jogo de juvenil, né? É um jogo mais catimbado, tem mais slice, mais cadenciado, tem mais uma tática, né? Não é uma tática avançada, é uma tática básica, que para mim o jogo é muito tática básica, não tem muito avançado, não. Mas é um jogo diferente de jogar e tem vários estilos. Eu acho que quanto mais diversidade você tem para jogar, eu acho que maior é a riqueza de construções táticas, né? Agora, Jorge, uma pergunta. Deixa só complementar o que você comentou, um comentário breve a respeito disso. Eu em São Paulo eu também fazia isso, né? Principalmente com os juvenis. Como existe muito torneios de idade em São Paulo, você acaba ficando naquele mundo tático das crianças, né? Mental, tático, técnico. E em alguns momentos é super bacana, né, você utilizar essa estratégia de colocar as crianças para jogar com os adultos. Jogar um torneio de classe, por exemplo, da federação, né? Sim. O que eu vejo como problemático aqui é que você só tem torneio de classe. Então, eu acho que o torneio de classe para jogar com adulto, ele acaba entrando no pacote para fechar alguns buracos ou para complementar o trabalho, né? E eu acho um pouco chato, um pouco ruim. Por exemplo, eu cheguei a ver aqui crianças de 8, 9 anos jogando quinta classe, com a bola amarela, com a quadra grande, né? São crianças mais dotadas, ok. Mas o quanto que essa criança deixou de se desenvolver com uma bola laranja, uma bola verde, pulando, cortando etapas, né? E principalmente nessa fase de formação que é muito importante. Então a criança acaba criando gestos motores que vão se complicar lá no 13, 14 anos, né? Jogando com 9 anos, bola amarela, quadra inteira, contra um adulto que fica dando balão, né? Balão não, mas bolas altas, né? Então, assim, eu não sei o quanto isso é positivo. Então, eu acho que a gente, aqui em Alagoas, a gente precisa ter mais torneios para crianças, cada um na sua realidade, torneios inclusive adaptados, né? Então, por exemplo, crianças com 12 anos que acabam se iniciando no tênis, que vão começar com uma bola laranja, uma bola vermelha, por exemplo, um estágio vermelho, não porque tem 12 anos tem que começar com a amarela, né? Ela vai começar com a vermelha, mas aí não vai ter torneio para ela, quando ela for jogar torneio, ela vai ter que jogar o torneio 12 anos bola amarela, não. A gente vai ter que criar adaptações para poder atender esse atleta de 12, que acabou de começar há 3, 4 meses, que joga com uma laranja ou com uma vermelha. A gente tem que ter essa flexibilidade aqui, tá? Aí em São Paulo a gente tem isso nos clubes, né? Porque os clubes são enormes, as academias são grandes. Então, agora aqui não, como são poucos lugares que se joga, você acaba vai ter que fazer isso, né? Então essa é uma proposta que a gente vai levar para a nova gestão da federação para poder não perder esse garoto de 12 anos. Porque você já pensou um garoto que acabou de começar, 5 meses jogando, que na aula, de repente, se tem um bom professor, ele faz com uma bola adaptada, uma quadra menor, e daqui a pouco ele vai jogar um campeonato porque ele quer jogar, e ele vai ter que jogar com a amarela porque é oficial, né, e ele vai se frustrar e vai deixar o tênis. Então, é essa adaptação que a gente precisa fazer para não deixar perder, não deixar embora tenistas, né? Mas, enfim, foi só para complementar, tá? Mas desculpa me prolongar. É complicado, porque às vezes a gente não tem, né? Eu faço aqui um circuito Muraca, infantil, né? E eu faço assim, até 8 anos com bola vermelha, até 7, né? Bola vermelha, 8, 9 laranja, 10 anos verde, aí já 11 já começa a jogar para bola normal. Tem o processo. Só que aqui no Brasil a gente tem muita criança que começa a jogar tênis com 10, 11, 12 anos, né? E onde você vai jogar, né? Então eu criei uma categoria, tipo assim, juvenil iniciante, né? Então a gente adaptou, né, com uma ideia de uma bola verde, laranja, com um formato diferente, para que justamente ela possa entrar, né? Coisa que a gente não tem, né? E eu acho que tem que promover. Diferente do que você pega numa França e Espanha, quase todo mundo começa a jogar tênis com 5, 6 anos, né? Que está na cultura deles, né? Então a nossa cultura não é essa, né? Então acho que para poder. Então você sabe que quando eu vou ministrar os cursos, né, do IFBT, que é um curso da metodologia da escola francesa, né? E eu apresento isso aí para os professores, né? Eles tiveram essa mesma problemática que nós tivemos em 83, quando Noah chega quase a ser campeão, né, de Roland Garros. O tênis faz bombar na França.
a gente teve a situação com o Guga aqui, a gente acaba não aproveitando, eles também naquela época não aproveitaram, então muitos tenistas jogando. E depois entra numa situação de decadência do tênis, né? Porque profissionais do ensino não preparados para atender, clubes, academias não estavam preparados, e esse pessoal começa a ir embora para outras modalidades. E hoje, com esse aprendizado lá na França, os clubes e academias, eles têm como, quase como uma norma, tá? De que cada local que se joga tênis, clube, academia, ela deve ter pelo menos 50%, 50% a 60% de crianças, até 10 anos, jogando tênis, tá? Então, se você tem lá 100 pessoas jogando tênis, você vai ter que ter 50% desses 100, ou seja, 50 crianças jogando tênis. É uma forma de sempre estar fomentando o tênis nas crianças, né, na iniciação das crianças. A gente não tem essa cultura, né? A gente pega academias e tem poucas crianças realmente jogando tênis. Agora, também me prolongando rapidamente aqui, eu acho que falta também professores se preparar para atender esse público. É um outro produto, né? É um outro produto. A gente tem muito poucos professores especializados para trabalhar com esse nicho, né? E, Jorge, a pergunta é justamente essa, né? Você comentou uma coisa do trabalho, do programa, né? E assim como a gente trabalha com atleta, né? Querendo ou não, a gente se envolve muito no extra-quadra, né? Que é o extra que, eu digo assim, tem a quadra, que é o horário da quadra que você trabalha, faz o treino, tá ali presencial. Mas tem o planejamento da quadra, né? A perspectiva de ver torneio, calendários, né? Mostrar jogos. Você falou de fazer o dever de casa, né? Que o cara tem que fazer, então, essa parte. E aí eu acho que muitas vezes os professores acabam não se envolvendo, eles querem ter aquela aula de, né, dar o treino, o cara foi embora para casa, e aí, de repente, o contato ele não tem, né? Não tem isso. Como é que funciona essa parte de planejamento? Você dedica quanto tempo extra aí para suprir esse programa para o jogador aí? Tem um planejamento? Como é que funciona mais ou menos? Sim, eu tenho um controle, né, que eu faço. Isso eu não sei te dizer agora especificamente quanto tempo cada aluno demanda de fora trabalho de quadra, tá? Porque depende muito do momento de cada um. Então, por exemplo, quando eu entro num trabalho um pouco mais tático, numa semana ou 2 semanas que a gente faz um trabalho mais tático, alguma coisa nesse sentido, né? E aí eu faço bastante scout. E o meu scout é manual. Eu gosto do manual, embora ele dá mais trabalho, ele ocupa mais tempo, mas ele tem uma precisão bacana. Não é tão preciso como o do Luizão, do Luiz Fernando, né? Que não sei se você viu a live dele com o Jacaré, claro. Mas eu estou um pouco atrás nisso. Até estou para fazer uma visita lá para o Luiz, para a gente poder desenvolver, pegar toda essa tecnologia dele para adaptar aqui ao meu trabalho. Mas eu faço o manual. E ele leva um pouco de tempo, né? Então, você passar depois para o notebook, para a planilha, apresentar para o aluno, fazer os comentários, né? O trabalho também antes de entrar na quadra, né? Então, o trabalho que a gente faz, o pré-quadra ali, de conversar com o aluno, dar aquele feedback, motivá-lo e incentivá-lo para que ele aprenda a comentar o jogo de tênis de uma maneira mais técnica, né? Então, eu faço todo esse tipo de trabalho. Então, não sei te mensurar quanto cada aluno demanda de trabalho fora de quadra, mas tem um trabalho fora de quadra e esse trabalho, por exemplo, eu que fico... Ano passado eu tive momentos que eu fiquei 10, 12, cheguei a ter 14 horas de trabalho por dia. E aí você tem que chegar à noite ou no seu domingo, que é o dia, né, teoricamente, que você tem um pouco mais livre, você tem que trabalhar. O aluno não vê isso, né? Mas faz parte da nossa paixão de fazer um trabalho um pouco mais completo, né? Para apresentar realmente ter frutos, ter bons resultados. Então, esse trabalho existe. Nas semanas de tática, de jogo, e estratégico e tal, ele demanda quase o mesmo tempo de trabalho de quadra. Às vezes até mais. Então, se eu faço lá um trabalho de 1h30, eu fico 1h e meia fora da quadra, depois na minha casa, num outro horário, tendo essa atenção, esse carinho com esse aluno. A gente acaba nem vendendo isso, porque para mim faz parte do meu trabalho, eu sempre fiz isso, né? Então, você também, né?
Então, mas isso está incluso. Quando eu faço o trabalho de vender esse programa, ele já está dentro. Mas acabo não mencionando isso para o aluno. Você me faz um aprendizado aqui. De repente, isso apresentar para o aluno, para ele saber que a gente também trabalha fora, fora da quadra, né? E demanda, às vezes, mais tempo até, ou o mesmo tempo que a gente faz em quadra. Porque assim, né, Jorge? Por mais que, porque para você ter um plano planejado, né? Você tem não acredito que né? E como eu planejo o calendário de um jogador de tênis, né? No caso, ele, último ano de 18 anos, né, juvenil, está entre os 20 do mundo, né? Haroldo, eu acho que a tua conexão aí está um pouco falha. Ela está cortando o áudio, está travando. Você escutou? Tá dando interferência, tá parando, parece que voltou um pouco agora. Tá falhando, tá um pouco melhor, mas tá falhando ainda. Aproveita aqui enquanto reconecta aí, mandar um grande abraço, um saudoso, um grande amigo, né? Quando eu tinha academia em Atibaia, era um cliente, um aluno que eu tinha muito carinho, muito respeito, que é o Aníbal. Obrigado, Aníbal. Me sinto aí prestigiado por você estar aqui. Obrigado mesmo. Saudades aí de você. Fala aí, Haroldo, para ver se voltou. Haroldo, de repente, eu acho que de repente você pode desconectar e fica no 4G. Não, eu estava no 4G até agora. Eu mudei aqui, agora travou. Tá. Agora que eu mudei para o Wi-Fi aqui. Melhorou agora não? Deu uma... Tá melhor, agora tá melhor. Então, vamos lá. Então, assim, Jorge. Então, a questão do calendário que eu falei do Gustavo, né? Como é que eu monto o calendário dele? A gente pega ele está no último ano de 18 e tem um ranking. A gente faz uma média, tem o... não sei se o pessoal conhece, todos os torneios que tem ITF, COSAT, ou ATP, WTA, tem uma que chama de cut-off, que é linha de corte, certo? Então, todos os torneios eles são tabulados o ano inteiro e você tem torneio Future, torneio Challenger, tem uma linha de corte. Essa linha de corte, ela é o ranking que o torneio fechou no ano anterior. Então, por exemplo, nos últimos 10 anos, Roland Garros, a chave principal, ela fecha em torno de 43, 45 do mundo. Ok? Porque tem o wildcard, tem qualifier e tem special. Ponto. E a média de qualifying de Roland Garros Júnior para entrar tem que estar abaixo de 90 do mundo. Ok? Essa é uma linha de corte. Tá aí, faz 10 anos que é assim. Na Austrália, é o Grand Slam mais fácil para entrar, onde a linha de corte geralmente já teve anos onde o Australian Open, por exemplo, fechou o Qualify sem ranking e com 10 buy na chave. Então, qualquer um que fosse lá entrar assim, de última hora ia jogar, certo? Então, só para ter uma ideia. Então, a gente organiza isso. Então, eu planejo, a gente entra no site, pesquisa tudo e faz uma estimativa de pontuação, etc. e planeja. Isso é um tempo, né, Jorge, de planejamento, né? Que é dedicado... Né? A gente fica, às vezes, 3 semanas pesquisando o torneio, vendo possibilidades e imagina uma estratégia isso. E para fazer isso, tem os planos de trabalho, né? Que no caso do Gustavo, a ideia é que ele jogue melhor tênis, né? Então, acho que isso é uma coisa legal de explicar, né? E eu acho que talvez seja a grande diferença de um profissional de nível social para um nível profissional que trabalha com atleta de performance, de alto rendimento, né? E até você fala assim, né? Que se espera, né, do rendimento para você chegar lá de uma criança para o infanto juvenil profissional, né? Eu acho que esse trabalho de conhecimento talvez seja a grande
a grande questão de que o professor de tênis tem que ter, né, mais conhecimento, assim como com criança, uma base muito maior para poder formar, entender os tipos de torneio, formação, para que as crianças fiquem no mercado, né? Exatamente. Acho que a gente pode até linkar, né, essa situação, me vem à cabeça agora. Por exemplo, você que entrou nesse clube do alto rendimento, né? Você sempre foi um apaixonado ali, mesmo com as meninas lá na época do Kirmair, né? Sim. Eu pude acompanhar de perto, porque tinha a equipe das meninas lá da Hebraica. E você, como hoje que recebe moleques, né, ali, jogadores de 14, 15 anos, 13 anos, que você vai fazer esse caminho para o alto rendimento dele, né? O que você, como atleta, como profissional do alto rendimento, do alto rendimento, como você enxerga esse garoto chegando para você? Quais são os critérios? Quais são os buracos? Os critérios que ele tem que ter e os buracos que ele não pode ter para chegar num 14 anos, não é? Preparado. Porque eu comento isso pelo seguinte, eu tive uma experiência aqui quando eu vim para cá, com aqueles 5, 6 garotos que me trouxeram para cá, para Maceió, para trabalhar, eu fiquei 2 anos com eles, né? E que eram garotos ali top 15, top 20 do Brasil. Mas que eu acabei, nesses 2 anos de trabalho, eu acabei fazendo praticamente 1 ano com eles, uma recuperação, vamos chamar assim, que é o Clube Júnior, que eu faço para crianças de 7, 10 anos. Eu fiz uma adaptação para a realidade deles, naquele momento com 13 a 15 anos, né? E eu fiz um Clube Júnior. Ou seja, os critérios do Clube Júnior de 7, 10 anos eu fiz com as crianças de 14, 13, 14, 15 anos. E o que isso... Você perde muito tempo. Então, aquele momento não era para eu estar fazendo isso, né? Então, a minha pergunta fica para você, até como curiosidade, né? Você que acaba sendo... Quais são os buracos que o garoto não pode ter e como você gostaria que esse garoto chegasse para você não perder esse tempo, né? Que é muito valioso nesse momento. Sabe que é interessante isso, né? E aproveitando, fazem 4 anos que eu faço um trabalho com um menino do Espírito Santo, o Rodrigo Filho, né? Comecei veio para cá com 8 anos, o pai dele me procurou, e aí ele mora em Coqueiral de Aracruz, né? Um bairro de Coqueiral, perto de Aracruz, onde tem aquela grande fábrica de celulose lá, muito conhecido. E aí uma das coisas, tipo assim, que era um trabalho extremamente hábil, uns meninos assim, novos que eu conheci que tinha uma habilidade muito grande, muito fora da curva, assim. Tá? E aí o trabalho que eu fiz para ele assim, foi de deixá-lo pronto, porque realmente quando chega um menino de 13, 14 anos aqui, né, digo para ti assim, que na maioria dos casos, né, uma coisa que nós acreditamos, que eu acredito, que é o domínio técnico, ele é importante, né, porque a técnica ela permite que você evolua muito mais. Até uma das coisas que o próprio o Lohan fala no método francês, lá de ter, né, dos 11 aos 14, ele está pronto ali, né, dentro da sua habilidade de cada um. Óbvio, né, que nem todo mundo vai ser igual o Roger Federer com 14 anos, nem Nadal, né, até porque não se cria até 14 anos isso, mas ter mais ferramentas técnicas, né. Então, um exemplo muito comum, o pessoal vem aqui, chegam com 13, 14 anos, basicamente 60% a 70% dos meninos chegam não tem empunhadura continental, um exemplo. Certo? 14 anos. Né? Base de pernas, de apoios, né? Basicamente trabalha muito somente com open stance, né? Não se usa um semi-open, uma base mais neutra para bolas para frente, né? Então, empunhaduras grips, alguns um pouco mais virados, aí não vou entrar tanto no detalhe, né? Mas o básico, assim, não é tão estruturado que o jogador chega com 13, 14 anos, só assim, tem o básico do tênis, certo? Um bom grip de forehand, um bom grip de backhand, um bom grip no saque, um bom grip no voleio. Então, se for para voleio, então, com 13 anos, eu diria que 95% das crianças não jogam com continental na rede, né? Então, é muito ótimo. Se você for para o circuito nacional ainda, 12 anos, tem muita gente que não tem, tá? Então, eu vejo isso. E essa é uma coisa que chama a atenção. A segunda é a questão tática, né? Isso na parte técnica. Eu ia te perguntar agora a respeito da parte tática, desculpa. Na parte tática, né, Jorge, o que vê muito, né, é meninos jogando um tênis de muito esperar a bola, né? Então, vou pegar o exemplo do Rodriguinho Filho, né? Que eu trabalho bastante, acompanho ele um pouco.
E esse aqui foi interessante, eu ensinei o pai a trabalhar com tênis, né? E o pai acompanha porque eu não posso estar com ele no Espírito Santo. Então, eu desenvolvi um trabalho, uma mentoria, todo um processo para ajudar o pai a lidar, e os professores que estavam com ele também, estão com ele. E então, taticamente, os caras jogam tênis, que eu falei do Rodriguinho, na bola laranja, que é um jogo mais agressivo ali, vai para frente, a quadra é menor, consegue ter um jogo mais próximo, como a própria quadra laranja, ela é mais próxima da quadra normal, né? Passa para a bola verde, aí o jogo volta a ficar para trás, né? Ficam no fundo da quadra, passando bola alta, um jogo defensivo, né? Não tem transição, bolas de transição para frente, pouquíssimo jogo, né? Então, eles não têm bolas de definições de meio de quadra. Então, é um jogo muito baseado no erro, né? E esperando acontecer. Então, falta um pouco mais de iniciativa. Eu vejo essa como uma grande diferença. Aí, quando você chega e pega um cara com 13, 14 anos, onde o jogo qual é a tática do jogo? Jogo para não errar, jogo para não perder, né? Então, ele não tem intenção tática, né? Ele não tem um plano de saber o que é uma bola de defesa, saber o que é um contra-ataque, saber o que é uma bola de transição para ocupar o meio da quadra e ter um ataque, entender que ataques, né? Jogar 3/4 com a direita, com o forehand no meio usando mais a quadra, tá? Então, eu vejo isso muito taticamente bem, são os buracos que mais vê. E complementando isso aí, eu acho que a situação de tomar a decisão para fazer isso, né? Isso faz parte da compreensão do jogo, né? Então o garoto, ele primeiro não sabe fazer, ele não faz. Seja porque não sabe fazer ou porque tem insegurança. A outra é porque ele não sabe ele não tem a tomada de decisão para fazer, né? Desculpa. E aí, só uma coisa finalizando, assim, que é uma coisa que eu entendo, né? É que muitas vezes acontece porque o que eles pensam? As pessoas vão para o torneio para ganhar ou perder. Elas não usam o torneio como uma ferramenta de progressão do seu tênis, né? Então tem muitos pais que importam, meu filho foi lá e foi campeão do torneio, e o cara foi campeão do torneio, ok, mas tudo bem, e tá jogando tênis? Tá aprendendo a jogar tênis? E quando for com 14 anos, 15 anos, quando precisar jogar tênis e começa a jogar um nível mais alto, eu acho que aí que seja a grande sacada, né? De usar o torneio, né? Ensinar as compreensões táticas, né? O que é uma tática de tênis, que até eu falei com o Gonçalo Lopes, que ele na live, né? Que é ensinar um tênis ordenado, que eles falam, né? O espanhol fala tênis ordenado, né? Então é ter o que é. Opa, aqui eu defendo, aqui eu tenho que fazer a transição. Independente se o meu estilo de jogo é mais ofensivo ou não, mas eu tenho que saber atacar. E se eu gosto só de atacar, eu tenho que saber defender, né? Então eu vejo muito nessa linha, assim, Jorge. E eu acho que é mais, né, entender que a competição, ela serve como uma ferramenta para o que você quer. Vai chegar a hora que vai ter o resultado, né? Eu acho que o Nadal, Djokovic, Federer mostra isso pra gente toda hora, né? Então estão sempre melhorando, achando algumas coisas, tentando não ter, entre aspas, buracos no jogo, né? E o mais bacana, né? Você fala dos extraterrestres aí, né? Do Nadal e tal. O mais bacana fica o exemplo, né? Que eles constantemente estão se aperfeiçoando, estão aprendendo, né? Estão se desenvolvendo. Isso é bacana. Bom, legal. Então você me fala aí, você deu bons exemplos aí da parte técnica, da parte tática, né? Que são os mais importantes. Não deixando a parte física, mas aqui a gente está falando mais do técnico e do tático. E o que você acha que leva, né? Na minha opinião, às vezes é a falta de um planejamento, né? Às vezes a falta do planejamento, a falta de conhecimento do próprio profissional de ensino, de saber o que as crianças precisam trabalhar em cada fase e o que ela vai precisar na próxima fase, né? Então, por exemplo, eu que faço um trabalho de formação até 11 anos, 12 anos, eu preciso saber o que o Haroldo, quando eu passar essa criança, como que ele quer pegar, que é o que você me fala, como você quer receber esse garoto sem buracos, técnico e táticos, jogando um tênis um pouco mais ordenado, como os espanhóis falam. Então, eu como treinador de base, preciso estar muito ciente disso, né? Preciso ter esse conhecimento do que eu preciso passar agora e como que eu preciso entregar para você. E eu acho que a falha também está um pouco aí, né? O que você acha? É um buraco também dos profissionais, talvez, não? Tem sim, né? E eu acho que, até eu estava conversando com esse pessoal sobre transição, que a gente fala muito sobre transição para o profissional, que é o grande dilema do Brasil, né? E hoje a gente vive, tem 2 atletas aí que estão indo. E eu acho que o que falta, né, a grande sacada não é a questão da qualidade do jogador somente, né?
é ele chegar com quanto mais cedo, né, Jorge, com conhecimentos de jogo e tático, né? Isso sim é importante. Eu acho que hoje poucos profissionais, né, têm talvez a maturidade, tipo assim, que é uma coisa que acontece muito na França, né? Que tem cara que só trabalha com criança até 10 anos e depois segue para outro nível, né? E tem cara que fica até 14, tem cara que trabalha com Pro. Eu acho que a Argentina tem muito disso também. A Argentina tem... Pessoal, não sei se é a minha internet ou do Haroldo. Oi, Haroldo, você me escuta? Eu não estava te escutando. Não sei se o pessoal aqui na live estava escutando. Teve um corte aí na tua fala. Ou o tempo que tá terminando. Mas não tenho nenhum controle aqui. Haroldo vai ter que fazer boas reclamações aí pela internet, hein? Ou não? Sua voz está saindo, sua imagem está travada, Haroldo. Ah, que tá ruim hoje, cara. Aproveita aqui já para mandar um abraço, o Marco Salvo. Quem mais está aqui? Pessoal, o Eric Índio estava aqui, não sei se ele está aqui ainda, que é um grande professor, atua em São Paulo, trabalha com crianças, faz um excelente trabalho, estava no Pinheiros. Meus amigos aqui, que foram grandes parceiros aqui lá na Hebraica, o professor Fernando Cabreira, Tavo Vanildo, Borges, são grandes amigos e parceiros lá da Hebraica. Aí, voltou, Haroldo? Tá normal agora? Me escuta ou não? Sim. Como é que tá o tempo aí, Jorge? Você tá com o tempo aí, não? Como é que tá o nosso tempo aí? Não aparece o tempo, mas pelo momento que a gente iniciou, aqui para mim não tem nenhum... Vamos ver se dá uma melhora aí. Voltou? De repente quer tentar sair e voltar depois de novo, não? Parece melhor ou não? Podemos. Tentar sair. Vamos seguindo, aí. Se travar a gente volta, tá bom? Tá, beleza. Só mais alguns abraços aqui. A Bernadette, que eu falo que ela é minha madrasta má. Minha irmãzona, adoro. A gente tem um Nadal aqui, que é o Nadal do Tabuleiro, viu, Haroldo? É? Tá aqui prestigiando a gente também, grande tenista. O Laelson aqui apareceu. O Laelson foi muito querido aqui no Facite, fez um belo torneio. O professor Luciano Mangabeira está aqui com a gente. É um professor aqui do Clube do Jaraguá. Beleza, pessoal. Obrigado aí pelo prestígio. Tácito, que é diretor lá da ABB, do Clube ABB. Bastante gente, hein? Bastante gente importante do tênis aí. Legal. Opa! Voltamos. Olha, hoje... o nosso TI está falhando, né? Nossa equipe de TI. A gente contratou os caras, fizemos teste à tarde e tudo, né? Pois é. Programa Mas assim que fica bom. Né?
É, assim que fica bom. Mas beleza, Haroldo, a gente estava ali, vamos mais um pouquinho para a Tá, gente vamos lá. poder finalizar, né? Não, que tá falando assim, né, Jorge, a ideia do pessoas, tipo assim, como é que é a transição para frente, né? E o que precisa. Eu acho que o entendimento, né, do profissional, do longo prazo é muito importante, né? E o que eu vejo, eu acho o que pega muito aqui pra gente é quando você monta o plano do jogador, tá? E, e ele precisa, né, fazer as evoluções dele. Você mostra, aqui a gente usa muito a cada 6 meses a gente faz avaliação de filmagem, avaliação tática, jogos, né? Tem estatística, tem plano, tem fisioterapeuta, tem plano com preparador físico, nutricionista. A gente também tem uma psicóloga que dá um suporte para a gente também. E esse plano, ele é feito para frente, vamos dizer assim. Eu sempre aviso assim, ó, a cada 6 meses tem um novo estágio, vamos dizer assim, 6 meses. Então, é feito um planejamento até julho. Chegando perto de julho, né, vamos dizer assim, que o jogador foi lá, saiu de um ranking, um cara que não vencia uma rodada, passou a chegar em 6 meses, começou a vencer 2 rodadas, 3 rodadas no torneio de tênis paulista. Vamos pegar um exemplo. Então, eu falei assim, ó, legal, próximo estágio, né? Vamos ficar ligado que daqui a 6 meses, né? E o que ele precisa fazer? Já precisa pensar no segundo semestre em jogar 1, 2 brasileiro, ver como é que funciona, se inserir no meio de competição diferente, aumentar a carga de treino, né? E equacionando isso. Então, você vai planejando, né? Eu não posso pegar um menino de 12 anos e colocar para treinar 20 horas por semana, certo? Eu, pelo menos, não acredito que seja assim, né? Tem um processo gradativo. Então, o que eu vejo com 14 anos, 13 anos, que é um planejamento a longo prazo, né? E o profissional, ele também tem que enxergar o jogador. E uma ferramenta que eu gosto de fazer com a minha equipe é a seguinte: eu recebo um cara de 14 anos e tentar imaginar como esse cara vai jogar como ele vai ser daqui com 20 anos, com 25 anos. Então, fazer que a gente chama assim, um roadmap, né? Que seria uma linha de tempo, mas do 25 para o 14. Então, como uma reverso. Ideia de reverso. Você faz um reverso. O reverso. Como é que é o cara lá? Pô, o Gustavo vai ter 1,95 m, ele pode chegar, porque já está com 1,90 m, pode chegar a 95, eu não sei. Vai ser um sacador, vai jogar tal tipo de piso, joga com bola mais plana. E você montar um planejamento inverso para o cara, tentando criar. Eu acho que é essa linha. E aí, uma coisa importante para isso, né, Jorge? Eu acho que as vivências são importantes. A gente está muito no circuito, eu vou muito para a Europa. Ano passado eu tive em Roland Garros pela primeira vez, né? Então como técnico, né? E eu fiquei 17 dias em Roland Garros, porque o Gustavo foi jogar o rendezvous antes. Ele chegou antes lá para fazer um evento especial, foi campeão. Aí nessa uma semana ele ficou de 6 dias de sparring oficial de Roland Garros, né? Então tremendo aprendizado, né? Que vivência, né? Incrível, né? Eu dei treino um dia de treino de vôlei, de approach pro Chang, né? Michael Chang, que ele queria fazer. Então você tá na quadra com esses caras vendo ali. Semana seguinte ele jogou o torneio, não foi bem, perdeu a primeira rodada, mas você ficou em Roland Garros treinando daí com Bruno Soares, né? Treinando com mais gente lá, etc. Então, depois saindo de lá, eu acabei indo para Viena, fui para a academia do Ginter Bresnik, fui para a academia da Kim Clijsters na Bélgica, fui para a academia da Justine Renan, também na Bélgica, em Bruxelas, né? Então, você criar e ter visões de como é que funciona o tênis, como é que é o tênis, né? Eu acho que dá uma perspectiva muito grande de você poder planejar o jogador para frente, né? Você criar ideias de trabalho. E, finalizando, eu acho que a grande questão, Jorge, hoje eu tenho uma parceria que eu estou em Barcelona, montando uma estrutura de base lá em Barcelona, e eu tenho pessoas lá que estão me ajudando, né? Então, eu tenho profissionais que estão me dando suporte também, que eu peço dicas, né? Um é o Thiago Leivas, que tem uma parceria com ele, tem ajudado muito com o Gustavo Eide, com ideias, com projetos, né? Então, você ter humildade que você pode ter gente mais na sua equipe te ajudando, né? Que é o que faz Nadal, Djokovic e Federer, estão sempre criando gente, incorporando gente para agregar. Eu acho que isso é muito importante no projeto.
E eu acho que isso é importante, fica como lição para todos os níveis, né? Em termos de juvenil. Porque, na verdade, sempre a gente tem uma cultura, na verdade, de exclusão, né? A gente pega na Europa, por exemplo, o cara tem 2 professores, tem 2 treinadores, tem o preparador físico, tem a nutrição, né? Tem um especialista, às vezes, em saque, tem um especialista na rede, a gente tem essas situações onde vão agregando e não excluindo, né? Mas é um trabalho de inclusão para poder fomentar ainda mais o tênis do garoto, o desenvolvimento do tênis do garoto. E a gente tem uma cultura aqui de excluir, né? Exatamente. E tipo assim, né, o projeto, né, ele é um projeto nosso, né, do meu centro, com a gente, tá ali, eu, minha equipe técnica, o Gerson, o Cleito, o preparador físico, todo mundo tá aqui trabalhando, né, e a gente vai tendo pessoas que trazem ideias, né, o cara vai trazendo ideias, e vai vendo coisas que eu não vou ver diferente, né, que é normal, né, é aquela história de você ficar vendo o treino, você analisar o treino de fora lá, você vai ver um monte de coisa que eu não faço e que eu faço, né, e é muito fácil fazer isso, né, e aí você traz ideias, sugestões, e eu acho que ter essa parte de agregar e você ter a humildade de reconhecer que alguém pode te ajudar, né? Ela é importantíssimo, né? Pessoas que você confia, pessoas que você acredita que, né, que tem bom propósito, né? Eu acho que isso é muito importante. Tem um propósito, né, de agregar. Eu acho que é muito legal isso. E com criança, eu acho que é importante, principalmente quando você tem um menino fora da curva, né? Quando você tem alguém fora da curva, saber entender esses passos é difícil e é importante. É isso mesmo. É muito bem dito aí. Hoje eu estava assistindo uma live do... como é que ele chama? Do espanhol, do Globes? Gonzalo Lopes. Do Gonzalo Lopes. E tinha um ex-jogador lá, um grande treinador lá, que estava sendo entrevistado por ele, né? E você vê essa situação, como é importante, né? Você ter uma base na Europa, principalmente você que está se especializando realmente aí nesse atendimento, né? De alto rendimento, de rendimento. Como é importante ter uma base na Espanha, né? Ele levanta um dado que, por exemplo, o jogador na Espanha, ele somente jogando os torneios na Espanha, ele tem capacidade de chegar entre os 70 e 80 do mundo. Então, imagina, o cara não precisa sair da Espanha para jogar. Né? Então, dentro da Espanha, se ele ter sucesso, se tiver sucesso, ele consegue atingir pelo menos aí entre os 70 e 80 do mundo. Fantástico. E complementando, imagina, você tem uma Itália do lado, você tem uma França do lado, né? E acaba se complementando. Né? Então é importante, boa estratégia. É muito mais perto, né, de sair de Barcelona para Paris do que do São Paulo para o Rio, né? Basicamente, né? Mesma distância, né? Então, de um país para o outro. E uma coisa interessante, né, que eu estava falando com o Cristiano, lá que também o brasileiro está em Valência, lá faz um trabalho muito bom. E o Gonzalo também falou isso, que são mais ou menos 40, 42 futures por ano na Espanha. E ano passado, quando eu fiquei 2 meses, né, na Espanha, treinando em Barcelona, contratamos um preparador físico lá, né? E clubes, fomos em vários lugares treinar. Toda semana tinha ITF Júniors, tinha grado 5, grado 4, grado 3, certo? Toda semana estava com Future, ou 15 ou 25, e tinha os torneios estaduais nacionais que são fortes. Então, ou seja, em 2 meses, né? Tinha torneio toda semana. Você não precisava fazer nada. Tudo acontece na sua casa, tudo acontece no teu quintal. E alguns torneios onde você você jogava, era meia hora, voltava para casa. Você não precisava ficar indo pegar hotel e ir para outro lugar, né? Então, isso é uma coisa que, para nós, é muito longe, né, de acontecer, né, Jorge? Então, o tênis acontece. Estados Unidos é muito bom, tem muita gente lá, tem. Só que é um país grande também, né? É um país grande, né? É um país onde precisa de grandes distâncias para locomover. A Espanha e a Europa, não, é mais concentrado, né? Então, eu vejo como chave no processo e tem que estar lá. Tem que estar lá e tem que fazer essa... E aqui um questionamento pertinente aqui, tá? Eu tenho o meu diagnóstico, você deve ter o teu. E como que você está enxergando, por exemplo, essa chegada de garotos com esse potencial de se desenvolver no alto rendimento, né? De vir a jogar um alto rendimento. Como que você está vendo a safra? Se está chegando uma safra em termos de quantidade e de qualidade? Ou você acha que tem um buraco aí? Em Brasil ou mundo, você acha? Brasil. Eu acho que no masculino nós temos bons jogadores, né? Nós temos bons jogadores.
Essa geração do Gustavo aí tem, né, tem o Natan, um pouco para frente tem o Matheus Alves, tem o Putinelli também. Tem o João Reis, que é um pouquinho mais velho, está com 19. Merigene também já é um pouquinho mais, Felipe Merigene. Para baixo tem o Boscardin, né? Aí. Acho que tem uma geração muito boa, né? Eu acho que tem bons jogadores, estão jogando bem. Tem alguns que jogam, se destacam fora do Brasil, ganham competições fora do Brasil, Europa, e jogam bem em Europa, né? Tem o Lucas, Lucas Silva em Santos, ano passado jogou torneios da Europa, foi bem. Eu acho que tem uma boa geração vindo bem, Jorge. A questão é o projeto a longo prazo, né? Quem enxerga isso. E uma coisa que eu achei que ficou muito bacana, principalmente do Gonzalo falou, que eu acho que talvez seja a grande sacada, né? Que ele sabe, né, que o jogador de tênis, a Espanha é sabido, os pais sabem, os jogadores sabem, os técnicos sabem, que o cara vai jogar tênis bem, em geral, com 24, 25 anos. Então, ele tá ciente que ele vai aprender até lá, né? E a nossa cultura é que ele estoura aos 18, que eles pensam, que a gente quer que estoure aos 18, né? E com 18, 19, não chega, não tem vindo trabalho, não tem uma estrutura de compromisso para esse trabalho, né? A tendência é ficar mais difícil, vir os atritos e vir as dúvidas se segue, né? E você pode ver que a Argentina também é a mesma coisa, né? Até teve aquela vez que você promoveu na Hebraica um encontro com a Argentina, acho que até foi o Mário Bravo, né? Que ele mostrou uma estatística lá, né? E eu perguntei até assim, eu quero saber o cara do... Não o Del Potro, né? O Del Potro a gente sabia que ia furar, né? Eu quero saber do cara que ficou lá 10 anos. Normal, né? É o normal. Que é o normal, né? Que é talvez um Zebaios aí que não conseguiu ser top de cara, ficou lá patinando. Mas como foi essa batalha dele, né? Como é que foi essa chegada dele? Porque essa é a grande batalha, né? A grande batalha não é do cara que é fora da curva, né? E nossos exemplos clássicos são Guga, Belucci, são caras que ficaram insistindo, né? Acreditaram no projeto, na ideia, compraram a ideia do Larry Passo, depois o Belucci com o técnico dele, não lembro quem foi agora que fez essa parte de maior transição, tem uma parte com o João Suete, né? E grande aí. Então, eu acho que é justamente isso, Jorge. A geração é boa, temos bons jogadores, eu acho que melhorou muito o nível de tênis dos nossos jogadores, em geral. Feminino é fraco, é bem abaixo, tá? É bem abaixo. Não só de nível de tênis, como quantitativo, comparado com a Europa, tá? Mas quem vai para fora jogar tênis. Eu acho que quem vai para o mundo jogar tênis é a grande questão. E é um preço muito custoso, né? Porque você pega essa idade 17, 18, 19, quando você sai principalmente de 18 anos, é um momento que você custa muito, né? Custa muito em termos financeiros, custa muito em termos emocional, porque você tem que viajar, você tem que ficar longe da tua família. É uma temporada que você vai perder muito, né? É um ciclo ali que você vai perder muito. O cara só perde, né? Então, quem é o cara que realmente aguenta? Quando você fala, eu comento isso porque você me fez lembrar que, na verdade, você vai observar quem realmente chegou lá são os caras que aguentaram, né, Haroldo? Às vezes nem são os mais habilidosos, na maioria das vezes nem são esses caras. Não. Mas são os caras que pagaram o preço, que aguentaram, que pagaram esse preço. Então, e a gente tem uma cultura não sei se de pagar esse preço. Né? Uma coisa que o legal que o Cristiano falou também foi assim, né? Ele faria a transição. O que é a transição, né? Ele fala assim que eu gostei da analogia que ele fez. Ele falou que o juvenil é o ensino médio, né? E o profissional é a faculdade, certo? Só que como na Espanha e na Europa tem muito future, ele consegue ao mesmo tempo fazer o ensino médio e fazer a faculdade. Então ele está jogando um pouco de júniores, um pouco de pro. Um pouco de júniores, um pouco de pro. Né? Então ele fica mesclando, né? Tô aqui, mas deixa eu ver uma disciplina da faculdade, como é que funciona. Né? Deixa eu aprender isso aqui agora lá. Deixa eu assistir uma aula lá, para ver o que... Né? Exatamente, assistir uma aula. E aí ele não precisa parar, chegar com 17, 18, 19, e aí começar a jogar um profissional. Então essa transição tem que ser feita, né? E entendendo aonde é o projeto, né? Quais são as ferramentas que o cara tem que ter.
né? Que você falou assim, que ele precisa de ferramenta, o que o Gustavo precisa ter de ferramenta, né, para chegar lá, o que o Laelson precisa de ferramenta para chegar lá, né? Então, essa perseverança e você estar focado no trabalho e utilizando essas transições aí e tendo oportunidades, né? Eu acho que facilita muito. Então, e é quem aguenta, né? E não tem muito, o melhor. Como eu falo, tem cara que não foi melhor. O exemplo típico é o Schwartzman, né? Que não foi um jogador top juvenil, né? Mas o cara foi lá e resolveu ser um cara com 1,65 m, ser jogador do top 10, top 20. Aguentou a pancada, pagou o preço. Né? E melhorou, né? Porque eu lembro, eu vi ele, eu vi ele jogando com 16 anos. Numa sequência de torneios ITF Júnior no Chile, em Vinha del Mar, Santiago. E você vê o cara jogando, ele melhorou. Né? Ele melhorou, ele trouxe armas para o jogo dele. Né? E uma coisa que me chamava muito, na época que eu viajava muito no feminino, que a gente passava vezes viajando muito jogadores feminino, e muitas vezes as jogadoras nossas, né, não tinham armas depois de 3, 4 meses, 6 meses, um ano. Eram as mesmas armas. Né? Não era um saque mais potente, não era uma direita não era mais rápida, pegando a bola na subida, né? Melhorando uma devolução, ou taticamente sabendo jogar em mais zonas da quadra, dominando melhor as zonas da quadra. Elas ficavam naquela linha de jogo, eu jogo tênis assim e vamos lá. E vou embora assim. E vou embora assim. Né? Então, chamava muita atenção. Eu tive a oportunidade de ver o primeiro torneio júnior da Eugênie Bouchard, com 13 anos, e depois até os 18 anos, quando ela estava já do mundo, 250 da WTA. Né? Com 18 anos. Então, tipo assim, era outra menina. Era outra menina jogando tênis. Né? Então, eu acho que essa linha é muito importante, né? De ter a perspectiva de trabalho. Eu acho que isso talvez seja a grande diferença e não ficar tão preocupado com o resultado do juvenil. Perfeito. Haroldo, eu acho que a gente passou do tênis, iniciamos aqui bem no início, tênis educacional, e olha, a gente foi parar, né? Eu acho que esse tema aí que você faz a formação para frente é um tema muito pertinente, muito bacana, que eu acho que dá para fazer outras lives, a gente pode marcar, você tem muita experiência também nisso, porque viaja o circuito, hoje vivencia, né, atletas que estão nesse cenário. E vamos, de repente, tentar marcar outra para poder falar outros temas, né? Mas eu acho que deu para a gente falar bastante, de uma maneira geral, um pouco de tudo, né? Com certeza. E não sei quais são as suas considerações aí, se você quiser fazer, para não ficar muito longa também, e não atropelar os temas. Aqui mandar um abraço para o Edson Hall, aí, de Brasília. Aí. Grande abraço para o Edson. E tem o Murilo aqui, Machado, um grande amigo nosso, incentivador do tênis aqui, um apoiador imenso do tênis, um apaixonado. Esse cara é apaixonado por tênis em todas as esferas, Jorge. Então, que legal, que bacana. Murilo Machado aí, obrigado por estar aqui, Murilo. E, Jorge, eu acho que o mais legal disso, né, que você mostrou uma ideia aí de trabalho. Eu acho que tudo vem com profissionalismo, né? Entender o que é ser profissional na sua área, no esporte, né? Sendo com criança, com amador, com juvenil, e ter a noção de fazer um projeto mais ambicioso, vamos dizer assim, né? De ser melhor. E isso que você fala é verdade. A gente traz uma estrutura que você utiliza para o alto rendimento, que é o que eu fiz, né? E adaptei para uma realidade mais amadora, para uma realidade até de formação, de crianças que estão em formação. A gente tem aqui, estou vendo aqui, ainda está com a gente aqui o Floriano, que foi um que venceu. Tem outros aqui, Lucas Ferro, né? O Nadal do Tabuleiro, que é o nosso Nadal aqui de Maceió, está fazendo esse trabalho comigo agora, que é um adulto. Enfim, mas oferecer isso que a gente faz no alto rendimento e fazer essa adaptação para a realidade mais amadora, para fazer esse cara atingir os desejos dele, né? Então, vai do profissional, realmente, de saber adequar, saber fazer bons diagnósticos e tal, para poder elaborar esse programa, para não perder tempo, né? A gente não quer ser rápido, mas a gente não quer perder tempo, né? Então, acho que o principal objetivo da live era essa até, né? A gente começou um pouco antes disso e a gente foi até o tênis mais de alto rendimento, mas é bacana para dar um insight para os profissionais do ensino, que você pode fazer isso que você faz com o Gustavo,
com o Laelso, com outros jogadores, e a gente adaptar isso para uma realidade amadora. É muito bacana, você vai ter um compromisso, vai ter uma fidelização dos alunos, e você vai ver realmente a melhora, porque você sabe de onde você saiu e para onde a gente quer chegar naquele determinado tempo já pré-programado, né? Então fica muito bacana. Eu acho que é sucesso na veia, não tem jeito. Com certeza. E esse empenho, eu acho que o grande insight aí é justamente esse. Pessoal, é entender o seu mercado, né? Entender onde você quer atuar e se especializar naquilo. E, né, a Abre tem um monte de gente aí, como eu falei, trabalha muito bem, dá para buscar ideias aí. Então, aberto, pessoal. Quem quiser trocar ideia com a gente aí, né? Estamos abertos aí. Acho que o Jorge também, né, Jorge? Para dar sempre dicas, aberto, né? sempre Aberto aí, aberto. né? Então, tem 2 caras. Um abraço aí para o Todd também, lá de Tocantins, de Palmas, grande Todinho. Mário Mendonça, que faz um grande trabalho em Brasília aí também. Denis. Em Brasília. Estudioso do tênis aí, Denis. Grandes treinadores. Grandes treinadores, né? Então, brigadão, Jorge. Brigadão pelo convite. E vamos marcar uma outra aí. Vamos marcar. Vamos sim. Tá? Então, obrigado família aí, tudo de bom por acompanhar aí e obrigado aí pelo convite. Um abraço, Haroldo, um abraço a todos.